vou buscar um passista na Mangueira para mostrar no programa de hoje tudo do que é capaz um bom passista. Plástica, pânica, cênica, cônica, cúbica, toda arte esdrúxula. Eu amanheço. Poética, apócrifa. Eu canto a arte elástica. Que passista! Que passista! Grande abraço pra gente não bater os microfones, é persistência. Você é carioca? Carioca, garoto de Ipanema. Pensei que você era garoto da Mangueira. Não, a Mangueira apareceu na minha vida bem depois. Eu não me lembro como eu me tornei mangueirense e por que eu gostava de carnaval. Eu me lembro que o meu tio morava em Petrópolis, a gente estava descendo um ano. Na época a Mangueira estava desfilando, eu queria ficar para ver a Mangueira. Isso foi em 77, eu descobri isso, porque anos depois, aquela imagem nunca saiu da minha cabeça, daqueles índios verde e rosa, eu descobri que era uma fantasia de bateria, mas isso depois, muitos anos depois. Aí eu ouvia samba enredo em julho, agosto, meus irmãos batiam a porta, para de ouvir esse carnaval em agosto, e eu ficava louco, decorando tudo, aquela obsessão de adolescente. A música foi me levando para o teatro também. O teatro eu já fazia desde molequinho, em escola. Mas eu queria ser o ator ou veterinário de cavalo e vaca. De cavalo e vaca? É, porque minha família de São Paulo tem uma fazenda e eu passava direto. Eu era muito viajandão quando era criança. Eu ficava, a fazenda, muitos primos, muitas crianças. Eu ficava, de tarde, eu saía e ficava com os bichos no meio do pasto. Eu deitava na uma vaca assim, aí eu deitava, posso deitar aqui? Tem problema de enquadramento? Posso? Não, pode aí deitar, a vaca estava deitada, eu deitava assim e ficava olhando pro céu, conversando com ela, horas durante a tarde. Então, uns 9, 10 anos. Aí começavam a gritar o meu nome. Gugu, Gugu. Minha família chamava de Gugu. Aí eu ia. E eu acho que daqui vem muita da minha inspiração, assim, dessa coisa de a gente inventar, né, esse universo que a gente inventa, né? Essa vida paralela, esse teatro que eu imaginava, ficava imaginando coisas. Eu não sou de família de ator, não sou de família de músico e não sei por que essas duas coisas vieram de uma forma tão apaixonada assim para mim. E aí eu entrei no Andrius, o Miguel Falabella dava aula no Andrius. Quando eu comecei a fazer aula com o Miguel, e aí a gente começou a, enfim, o Miguel era incrível, cara viajandão, contando milhões de histórias. E aí eu encontrei toda aquela gente nova, ávida por teatro. Falei, é isso. Quando a primeira aula eu falei, é isso. Aí, ainda tinha dúvida quando eu ia pra fazenda. Aí eu peguei um diabo de modo, foi uma doença séria que eu tive na vida, uma toxoplasmose, que não podia ter contato com um bicho. Então eu não pude ficar na fazenda nas férias. E aí eu montei a peça com o Miguel, que era Rock Horror Show. E eu falei, eu me lembro desse tempo, do trabalho do Miguel no Andrius. Era incrível, era incrível. Sempre que o trabalho do Miguel no Andrius, porra, tem um capítulo no Teatro Carioca, não é? Não, esses caras, muita gente se formou lá. Você quer saber quem é a turma? Também ele teve essa... Ele não acreditava, a gente chegava com os cenários prontos, ele ficava meio assim, tipo, que gente louca é essa? Tinha Bel Garcia, Marcelo Olinto, eu. Já aqui já era uma... E a Drica fez um tempo, metade da companhia dos atores. Cristiane Jataí, Marisa Monte, Letícia Monte, Michel Bercovitch, Felipe Martins, Solange Badim. Esses já são da turma anterior, mas Felipe e Edgar Amorim fizeram com a gente. Teresa Piffer, Teresa Seiblitz, Flávia Vanderlei, a bailarina. Tem mais, estou esquecendo. Que incrível. Tudo isso era uma turma. Incrível, né? Incrível, todos aí, todos profissionais, todos bons. E depois eu passei a dar aula lá, e da minha turma saíram Bruce Gonlevski, Ivan Sugarrara, meus alunos. É mesmo? E Fernando Boechat, que trabalhou contigo. Que incrível. Legal, né? E eu dou aula lá até hoje. Então, aproveitando essa sua carioquice, esse seu carioquice, a gente quer fazer um passeio pelo Rio. Eu vou te dar uma mala, essa mala aqui é mágica,
entendeu? Para você viajar, tem tudo aqui. Posso ir a qualquer lugar com ela. Qualquer lugar com ela. Ok. Você atravessa o mundo, mas... Fico no mundo carioca. No mundo carioca. E no mundo dos teatros. Isso que eu Ótimo. queria. Queria passar por esses teatros, os teatros do Rio que te dizem coisas. Tá. Por onde você passou. Queria começar no Andres, mas depois você inventa o seu roteiro e a gente te segue. Tá bom. Tá? Eu subindo aqui o cenário, você falou que era do Hamlet. Isso. E se eu for por aqui, eu encontro ele lá em cima. Ele vai muito a Lapa. Ele vai muito lá. Você quer algum recado pro Hamlet? Tomar um chopp por mim na Lapa. Então vou indo, hein? E um beijo na Ofélia. Tá bom. Tchau. Tchau, querido. Foi aqui, no Colégio Andrews, que eu escolhi minha profissão em 1982. Depois eu entrei para o TACA, que é o Teatro Amador do Colégio Andrews, dirigido pelo Miguel Falabella. E aqui, hoje em dia, eu dou aula para essa turma. Eles agora estão na ilha da tempestade do Shakespeare. Será que eu viajo com eles nessa história? O primeiro contato que eu tive foi numa escola maternal, chamava-se Jardim Escola, chama-se, que ainda acho que ela existe ainda, em Ipanema, chama-se Jardim Escola Saradossi. Você tinha o quê? 2 anos? 3 anos. Eu comecei a ter contato com teatro antes de aprender a escrever, a ler e a nadar. É uma escola incrível, eu tinha aula de folclore, música, teatro e expressão corporal. E nessa escola eu estudei com 2 amigas minhas que são atrizes, Bel Garcia, que hoje em dia é da Companhia dos Atores, de 7 anos, e a Patrícia Niedermayer, que desde os 5 anos a gente namorava na escola. A sua primeira peça que eu acho que eu vi foi o Bésame Mucho, que era tudo mais ou menos por ali. Bésame Mucho. E logo em seguida você fez uma que foi pra mim, tipo, com a Nanine e a Juliana, Mão na que era tipo, sei lá quantas vezes eu vi aquela peça. Eu já estava fazendo no tablado teatro. As primeiras peças que eu via de adultos, de teatro adulto, Cabaré Valentim. Com Busa. Com Busa e com uma atriz incrível que depois eu fiz aula com ela, uma excelente professora, Gilda Guilhom. Gilda Guilhom. Excelente professora. Ela foi muito importante para mim. Ela me deu muita força assim quando eu fazia aula. Já que estou falando de formação, eu não posso não citar, assim, Miguel, já falei, Gilda Guilhom, já falei. Eu tive 3 caras muito importantes, assim. Sérgio Brito foi um super professor para mim. O Miguel, a Miradade do Sérgio. E o Sérgio dava Pinter, Brecht, e eu ia fazendo todas as cenas. Eu era ávido, era CDF. Então, acabava os personagens masculinos, eu fazia os femininos, ele falava, você decorou todas as cenas. E eu realmente decorei todas as cenas de todas as possibilidades de fazer um exercício de teatro no curso dele. Eu fiz. Depois, aí eu falei assim, vou fazer agora do Rubens Correia. Então, eu era obcecar, achava ele... É incrível, um ator incrível, né? Visceral, uma coisa. E aí, eu fui fazer o curso com ele, para entrar naquele universo dele. Estava vindo daqueles textos, né? Brecht, Pinter. Aí ele dava um exercício que era o labirinto. E foi muito hilário, porque eu não conseguia fazer nada daquilo a sério, Aderbal. Eu recebia Dercy Gonçalves, eu só fazia comédia rasgada. A ponto de ele falava, Gustavo, você é um comediante. Eu falei, não, eu acabei de fazer 4 meses com o Sérgio, fiz Pinter, fiz tudo. Não, eu descobri o lado do humor com o Rubens Correia. O tiro saiu pela culatra, mas atingiu ali o alvo, algum lugar. E o Amir é uma espécie de guru. Amir é meu guru. E que ele é, né? É incrível. E quando eu montei o Édipo, eu lendo o Édipo, falei assim, cara, o Édipo, o Tiresias está pro Édipo, assim como o Amir está para minha vida como ator, porque eu me profissionalizei com o Amir. Eu fiz um teste numa peça e fiz com ele um workshop de 3 meses, foi um processo longo. Antes dos 20 anos eu encontrei Miguel, Amir, Rubens e Sérgio Brito. O Amir abre a cabeça, né? O Amir abre a cabeça, abre o coração, abre a alma. E uma vez com o Sérgio Brito também, eu estava fazendo o Otelo da Mangueira, e eu, Emílio e Marcelo Valle, que também é da companhia, fomos indicados ao Shell de ator
com ele. E aí ele fez um chá na casa dele pra gente fazer uma entrevista pro Globo, nós 4. E ele era o mais jovem, com certeza, de todos nós ali dentro. E aí, quando eu cheguei, ele estava com uma coisa no joelho, com a bengalinha, e foi incrível, porque ele não se queixou da dor no joelho, ele não gostava. Ele falou assim, Gustavo, tô com essa porcaria, mas tô pensando aqui, não vou ter que usar isso agora, né? Tô pensando nos personagens que eu posso fazer de bengala. Eu falei, cara, isso é o máximo, ele não tá falando, isso dói, qual o remédio que eu tomo, não. Quais os personagens. Então, acho que essa viagem da nossa profissão, esse universo, essa fantasia, né? Como diz Amir, teatro salva, né? O teatro salva. O teatro salva. E assim, eu fiz um investimento. O cara nasce no Rio de Janeiro, do lado da Globo. A Globo era no Jardim Botânico. E aí, eu nunca fui contra ele, enfim, o destino foi levando, o teatro foi me puxando de uma forma, eu até deixava currículo, deixava isso, mas eu formei uma companhia com os meus amigos de escola, porque a gente queria fazer teatro e poder fazer o que queria fazer, não ficar esperando, né? E aí essa companhia, em curtíssimo tempo, teve um reconhecimento incrível, e aí quando os amigos iam todos entrando na televisão e tendo outro tipo, a gente entrando no teatro. E um dos momentos mais assim, emocionantes para mim foi quando a Bibi Ferreira foi assistir o Iuí. E eu não sou de uma família de artistas, eu criei uma família dentro desse lugar, né? Tem a Companhia dos Atores, que é a minha família, éramos amigos e criamos um grupo e temos uma identidade e somos compadres, enfim. E aí a Bibi foi assistir. Aí ela viu, e a Bibi fez muito teatro-revista, e o Iuí era um teatro-revista, e ela falou assim, você é da minha família. Para mim isso foi uma coisa, eu não dormi, que eu falei, caraca, eu não sou de família de nenhum artista, eu não tive isso. Descobri agora, eu falei assim, bom, alguma coisa... Sou parente do Procópio. Bom, dessa família. E a gente tem, na história do teatro brasileiro, também muitas famílias. Marília. O Spera, meu avô, disse uma coisa muito legal. Meu avô, ele não é de teatro. Ele era o público de teatro. Ele era um médico, pneumologista, que amava teatro. Ele havia um público tradicional, sem ser uma pessoa da classe, mas que tinha um conhecimento. Que lia Molière, tinha obras completas de Molière, em francês, me deu os livros todos. Ele gostava, então ele conversava comigo sobre isso. E muito isso, ele ia contando para mim, através do que ele assistia, eu ia conhecendo um pouco da história do teatro. Que depois eu ia lendo, e falava, meu avô falou desse cara, meu avô falou... E essa coisa da Marília é muito interessante, porque quando eu vi ela e o Nanini pela primeira vez em cena, ao vivo, eu falei, caraca, eu acho que eu sou dessa família. Eu achava assim, eu acho que isso é. Temos que interromper o programa. Os marcianos invadem a Terra. Orson Welles mandou os marcianos embora. Volta o programa. Mas então, a gente está aqui falando mesmo da sua família Gasparani, Ferreira, Falabella, Correia, Haddad, Brito, e agora essa família Garcia, Moraes. Essa família foi chegando da seguinte forma. A Bel, ela entrou no colégio na primeira série, com 7 anos. Era uma pimentinha, toda pintadinha, de cabelo vermelho. Quando a gente foi pro Andes, não tinha teatro. Ela foi pro tablado. No tablado, ela tinha a turma do tablado dela, Drica, Olinto e Kiki. Eu fui encontrar com ela novamente no Científico, no Teatro do Andros, que era para os adolescentes. E o Kiki eu não conhecia. Conhecia, oi, tudo bem? Tudo bom? O César não fazia, mas ele ia ver todos os ensaios, porque a prima dele fazia aula com a gente. Então, me chamaram para fazer uma peça infantil do tablado. A Clara estava escrevendo um texto muito tempo depois, que era o Dragão Verde, um tempo sem escrever. E aí o Kiki fazia? Quando eu entrei já ficamos os melhores amigos, porque ele já era amigo dos meus amigos. A gente só não tinha convivência, então a gente se juntou, surgiu isso. A Companhia dos Atores. A Companhia dos Atores. A Companhia dos Atores. A Suzy veio porque fazia teatro no Souza Leão com o Kiki. Ele já tinha essa relação com ela lá. Então ele trouxe a Suzy e o Marcelo, que tinha feito uma peça com ele com o Damião. Que ele é da galera do Damião. Marcelo Vale. E eles eram da mesma turma do tablado. Não sei qual o professor, se era Cacá. Cacá deu aula para todos nós. Cacá Monteiro. E a Companhia dos Atores, quantos anos ela Aí a Companhia dos Atores foi assim, a gente começou...
Aí é que nem assim a Fundação da Mangueira, tudo começa, não tem um nascedor, cada um diz que... Na verdade, para mim, a Companhia dos Atores começa quando essas 8 pessoas, tinha mais gente, tinha o André, tinha o Ackerman, fazendo o Abauacu. Mas esse núcleo do Abauacu é o núcleo que depois vai fazer tudo. Entendi. Então acho que ali é que potencializou. A gente teve um momento ali fazendo um Nelson Rodrigues, que foi uma crise familiar dentro do grupo, fazendo uma peça que era uma crise familiar. Pobre do Gavroche, que segurando esse piano. E aí, nessa crise, eu falei, estou com 37 anos. O que eu faço? O que eu não fiz que eu tenho que fazer porque a vida é essa? E na companhia tinham 2 coisas que não tinha muito a ver, que era o musical e os textos clássicos, textão, sabe? Shakespeare, eu gostava disso, tragédia grega, eu queria fazer, e não rolava muito, tinha essa coisa da desconstrução, que eu achava bacana, mas não, eu queria ir para outros lugares. O personagem com início, meio e fim. E aí é curioso, quando você ouve essa voz aqui lá de dentro e você não reprime nada, as coisas sempre foram boas, caminharam de uma forma legal, mas parece que fez assim, blum, e aí começou uma coisa a vir atrás da outra. Então, Gustavo, o autor, fez uns musicais. Eu falei, eu vou juntar tudo numa peça só, vou pegar um Shakespeare, vou juntar com um musical e a Mangueira. Eu sou isso. Eu posso fazer isso porque eu tenho essas histórias todas. Eu vou juntar tudo que eu gosto numa coisa só. E vi que o Otelo cabia perfeitamente para contar a história. A história do Otelo podia se passar na Mangueira. Cartola e Chico Porrão, tem todo mundo ali. Com Shakespeare. Com Shakespeare. Tem um solilóquio do Shakespeare, do Otelo, que eu tirei e botei um trecho da carta do fundador da Mangueira, do Carlos Cachaça, uma poesia do Carlos Cachaça, botei assim, paf, é a mesma coisa. Quer dizer a mesma coisa. E aí eu escrevi uma peça a partir disso e deu certíssimo. Eu misturei a música, que era através do samba, né? Eu ganhei o primeiro prêmio importante como autor, com o Iuí, e eu ficava com uma dor de corno do ator, né? Eu falei, tudo bem. Você vem de uma geração que é a geração, digamos, uma das primeiras gerações a chamar o corpo de volta, e por outro lado você tem uma origem, assim, de prazer pela palavra. Nossa. Você soube fazer essa síntese. O Ricardo III, o meu maior gozo é poder falar aquilo tudo. Quando eu peguei a gente começou a estudar, vamos lendo prosa que é mais fácil de entender, e a gente tinha a Liana Leão que ajudava a gente no encaminhamento, assim, de o que ler, o que direcionar. Tenta ler em verso, Gustavo. Quando eu comecei a ler em verso, eu fiquei louco. Falei, caraca, eu nasci para isso, eu só quero isso. Que lindo, que delícia, que incrível, que incrível, que incrível. Eu acho que foi a peça que eu fiz onde eu entro mais vazio. Vazio, copo e entro. Porque a palavra vai levando, o texto vai levando, vai levando. Esse espetáculo é extraordinário, seu Ricardo III. Você começa aberto para receber todos aqueles personagens, toda aquela poesia. Agora, eu nunca quis fazer monólogo. Eu não queria. Aí o Sérgio Modena, que é meu amigo e meu parceiro, né, ele me dirigiu 2 vezes. E agora eu falo, só quero ser dirigido você, toda vez eu sou indicado a prêmio. Ele falou, eu estava fazendo o Édipo em São Paulo. E aí eu saí com ele, que ele estava em São Paulo, e tinha um livrinho assim, na estante, aquele Ricardo III. Eu falei, você gosta dessa peça? Ele, gosta, eu vou montar. Você gosta? Eu falei, foi o primeiro personagem do Shakespeare que eu quis fazer. Ele falou, vou montar com você. Eu falei, comigo? Não vou fazer isso nunca. 4 horas de peça, mancando, corcunda. Eu já tenho problema de coluna, eu vou ficar aleijado com essa peça. Não vou, não. Não, tenho uma ideia, depois eu te falo. E a gente foi ver uma peça. E antes da peça começar, ele falou assim, então a ideia é a seguinte, eu quero que você faça sozinho a peça. Pé. Eu falei, eu sozinho? Vai começar. Não vi a peça. Fiquei assim, caraca, eu sozinho. Fazendo Ricardo III, isso é uma coisa louca, interessante, que proposta ousada. O inferno do nosso desgosto. Esse verão glorioso pelo sol de York. Pô,
você ficar 2 anos e meio com Sófocles e Shakespeare é um privilégio, né? Ou seja, acrescentou a sua família, Shakespeare. Porque eu tinha acabado de fazer Édipo com eleitores na faixa etária, tudo certo, produção grande. Era uma galera muito legal. O camarim era Rogério Frois, Amir, Eliane Jardine, é uma querida, pessoa incrível, disponível para o trabalho, incrível. E Rogério que dirigiu o primeiro infantil que eu ia seguidamente para ver, né? Só gente boa, do bem, cada um com muita história. Fabiana, César Pietro Mário e uma meninada bacana, assim, era incrível, era uma galera muito bacana. E foi fundamental para eu chegar nesse Ricardo III. As riquezas do norte do Brasil, mas pergunte ao Criador, quem pintou essa aquarela? Livre do açoite na senzala, preso na miséria da favela, 1988. Esse foi o primeiro samba que eu cantei desfilando pela Mangueira. E aí depois foram muitas alegrias, muitos desfiles até hoje. E para retribuir todas essas emoções, em 2005 eu escrevi o musical Otelo da Mangueira, que estreou no Sesc Ginástico. E no final da temporada a gente fez aqui na quadra, com esse teto aberto. A gente fez exatamente a peça que estava no teatro, a gente transpôs aqui para a quadra. Foi uma emoção incrível, porque aqui, se você for perceber, tem uma onda assim meio shakespeariana, né? Teatro elisabetano. E tinha todo mundo aqui, desde a Miradade, Renata Sorrá, até os meninos da Mangueira, o pessoal da comunidade, enfim, todo mundo. E quando a peça acabou, eles vinham falar, assim, poxa, essa é a história do meu pai, é a história da minha mãe. Era para eles, aquela história da família deles. E aí eu fiquei impressionado, falei, esse tal desse William, ele é sensacional, porque a história dele comunica com qualquer um. Claro. Qualquer um. As pessoas falavam com lágrimas nos olhos. Teve um rapaz que falou assim, você contou a história da minha família, minha mãe e meu pai. Era exatamente assim. Eu falei, mas essa história é de um cara inglês, de 400 anos atrás, quase. É uma fidelidade absoluta ao cara que escreveu essa história e que todas as pessoas também do povo assistiam. O que acho, especialmente desse momento seu, fazendo Ricardo III, que já te disse, é que mais do que a inteligência da adaptação, ou tanto quanto a inteligência da adaptação, quanto o brilho da sua interpretação, quanto a clareza do espetáculo, parece um momento que é um marco, assim, de que uma geração consagra uma consciência e uma leitura correta do, digamos, o grande patriarca de todos nós, que é dessa família Shakespeare, né? Então é assim esse cara. Depois disso, como se muita gente já fez coisas assim, já tentou essa leitura, mas parece que agora fica claro. O Ricardo III, eu acho que ele tem uma dificuldade, é a parte histórica. Não é à toa que a peça é um drama histórico. Se eu fui descobrindo isso e a peça foi ficando mais saborosa pra gente, né? A gente queria que as pessoas também tivessem todo esse sabor. Então a gente teve essa preocupação de o que a gente absorveu nesse estudo fazer parte da peça. Eu queria só falar uma coisa. Fale 10. Eu assisti quando era lá para meus 17, 18 anos, o Dário Fo, quando ele veio para cá, no Vila Lobos. Me lembro. E ele falou, com o proscênio fechado, a cortina fechada, eu fiquei fascinado com aquele homem sem nada. Era fascinante aquilo, Valdeval, era fascinante. E aquilo, quando o Sérgio me falou a história, porque eu vi, falei, olha, eu vi uma vez o Dário Fo fazendo, vamos fazer o Shakespeare do Dário Fo, contando o Shakespeare? Aí a gente foi para esse lugar, desse ator narrador, que vai contando, e que de uma certa forma tem uma generosidade no sentido de não guardar informação. Tá lá, simples, né? Ainda nessa volta, nessa busca da sua família, nessa última referência que você fez, que eu queria agradecer muito ao Gustavo Gasparani Fo. Queridão. Obrigado. Tem que ser de longe, né? Agora que os microfones façam barulho.
Hum, hum, hum.